Meus irmãos, nós já percebemos como o cristianismo ele nos apresenta alguns paradoxos. Veja bem, nós devemos morrer para receber a vida. Devemos negar a nós mesmos para receber todas as coisas. Sendo pobres, nós enriquecemos a muitos. E mesmo entristecidos, nós devemos ser sempre alegres. A vida vem por meio da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória vem por meio da cruz do Calvário do nosso Senhor. A nossa cura, ela vem por meio dos ferimentos que a palavra de Deus nos inflige. Dito isso, você já experimentou proclamar o evangelho da paz e com isso colher contendas? Você já teve a experiência de levar a paz do Senhor a algum local e receber, ao invés de paz, ira? Parece contraditório, mas é normal. O nosso Senhor Jesus Cristo nos alertou sobre isso aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, a partir do verso 34, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim causar divisão, fazendo que o homem fique contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem estarão em sua própria família. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, nos ilumina através do Teu Santo Espírito. Senhor, a igreja é Tua, é o Teu povo, é a Tua palavra e a nossa dependência é do Teu Santo Espírito. Por isso confessamos que dependemos inteiramente, exclusivamente de Ti. Ajuda-nos nas nossas debilidades e glorifica o nome do Teu amado Filho em nosso meio. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhores, na última exposição, nós vimos Jesus afirmando que Ele confessará aqueles que o confessarem e que Ele negará aqueles que o negarem. Isso nós vimos que é uma exortação tão prática quanto consoladora. O Senhor ele está, no contexto, encorajando os seus discípulos para as muitas aflições que se seguirão à sua vida e ao seu ministério. Aqueles que confessarem Cristo por meio de palavras e atos, hoje, eles terão a presença do nosso Senhor Jesus Cristo ao seu lado naquele dia, no dia do juízo. Vimos ainda que discurso e prática, elas devem andar juntos, elas precisam andar juntos. Uma sem a outra não é suficiente e não faz de você um cristão. E que quem confessa Jesus é então confessado por Ele. E esse confessar a Jesus é muito mais do que apenas falar alguma coisa. É mais do que nós dizemos, mas é aquilo que nós vivemos. Continuamos vendo o discurso que o nosso Senhor fez para enviar, incentivar, alertar e fortalecer os seus apóstolos. E não somente os seus apóstolos, mas todos os discípulos ao longo da história. E isso nos inclui. As seguintes advertências dos versos 21 e 22 são relembradas hoje. Lá o nosso Senhor disse o seguinte: o irmão trairá o seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa.
Essas palavras, elas são agora acrescidas da surpreendente revelação de que o nosso Senhor, Ele não veio trazer paz, mas espada. Hoje nós veremos que Jesus, o príncipe da paz, no seu primeiro advento, na sua primeira vinda, ele trouxe a mensagem do reino de Deus, que é sim o evangelho da paz. Contudo, esse evangelho é como que um golpe de espada repentino contra a falsa paz do mundo. Nas palavras de Dietrich Bonhoeffer, a paz de Jesus Cristo é a cruz. A cruz, porém, é a espada de Deus na terra. Ela separa. Assim, meus irmãos, o Evangelho, antes de trazer a doçura da paz, ele traz a dureza cortante da divisão. A paz é oferecida a todos, mas apenas os filhos de Deus a abraçam. A descendência da serpente, por outro lado, ela arranja os seus dentes e destila o seu ódio contra os crentes e o seu Deus. Isso torna evidente a divisão dos dois povos que nos é revelada lá no Éden, na promessa da aliança. As duas descendências, as duas sementes. Um dia, meus irmãos, finalmente a paz plena e eterna reinará. Contudo, até lá, mesmo que pessoas mais próximas, que outrora foram unidas por laços familiares, elas podem nos ser vorazes inimigas. Que Deus nos ajude a mantermos a nossa fé até lá e que Deus nos auxilie hoje aqui. Nós não devemos perder de vista que o contexto dessas palavras é de edificação e alerta. O mundo odiará os filhos de Deus. Por quê? Porque nós não pertencemos a este mundo. Por isso nos odeiam. E isso nos aproxima não apenas dos ouvintes imediatos das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos aproxima não apenas dos apóstolos, mas isso nos aproxima de toda a igreja ao longo da história. E nos faz ser uma só igreja. Nós, meus irmãos, somos forasteiros, somos servos de um Deus indesejável por este mundo caído. Desejável a nós, mas indesejável a este mundo. E naturalmente nós incomodamos as trevas quando a luz de Cristo, ela resplandece em nós, em nossas vidas. Portanto, nós devemos estar certos desta inimizade e apesar da tristeza que traz consigo, nós devemos nos alegrar, porque essa inimizade demonstra a nossa filiação celeste e isso é motivo de regozijo. Que as palavras de Paulo aos Gálatas sejam o desejo verdadeiro de cada um de nós. Quando Paulo diz, o que eu vou ler aqui, que isso seja válido e verdadeiro para cada um de nós, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, o meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Que isso seja verdade em nossas vidas, irmãos. Mas, antes de entrar nos pontos que eu desejo apresentar essa manhã, vamos observar a citação que Jesus faz do profeta Miqueias. Nós lemos na liturgia o capítulo 7 da sua profecia, e eu vou repetir aqui apenas o verso 6, que foi o verso que Jesus citou na passagem que nós vamos estudar. O verso 6 diz o seguinte: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Nesse capítulo, meus irmãos, o profeta ele está descrevendo a iniquidade em Israel antes da derrota e queda para o reino da Assíria.
Mas, diferente da aplicação de Jesus, o profeta, ele parece não ter em vista pessoas inocentes. O profeta parece não ter em vista injustos perseguindo justos. Parece não haver mais inocentes, conforme o profeta escreve no verso 2. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça o seu irmão com a rede. Jesus, ele aparenta mais estar usando aqui, neste momento, uma linguagem bíblica do que revelando algo que fora tipificado, ou mesmo demonstrando o cumprimento de uma profecia. Explico o que eu quero dizer para os irmãos. Quando o nosso imaginário ele está repleto das Escrituras, nós começamos a utilizar como ditos e aforismos versos bíblicos no nosso dia a dia. E usamos eles em contextos variados, às vezes para exemplificar alguma coisa ou para exaltar alguma coisa. Podemos citar como exemplo, você tem 2 filhos, um filho chegou mais atrasado que o outro à mesa, e você olha para ele e diz, os últimos serão os primeiros. Você não está revelando nada, mas você está cheio do imaginário bíblico. Ou então, quando nós vemos um irmão que está empolgado com alguma coisa, com algum projeto, com algo que vai fazer, e nós dizemos para ele, nossa, nem em Jerusalém vi tamanha fé. Não há nada a ser revelado, mas o linguajar bíblico, ao invés do linguajar secular, está em nossos corações. Assim, meus irmãos, Jesus ele não parece estar fazendo nem mesmo uma citação, mas apenas usando uma linguagem alusiva a um padrão de apostasia que nós viveremos no final dos tempos e que será algo semelhante à época do rei Acabe. Algo que vai se repetir no futuro. E algo, meus irmãos, que não está reservado simplesmente para o futuro, para uma tribulação, mas no decorrer da vida do cristão, nesse mundo caído, cada vez mais corrompido, onde o amor tem esfriado cada vez mais, nós temos sentido nos nossos próprios lombos isso que Jesus está falando aqui, citando do profeta, as famílias se desfazendo. E às vezes o evangelho é um grande motivo para o desfacelamento da família, porque luz e trevas não andam juntos. O que Cristo prediz aqui, diz Calvino, é que o mundo chegará a tal estado de confusão que todos os laços de parentesco serão tratados com indiferença. A humanidade não será mais considerada. Esse estado de corrupção extrema e ruinosa é a queixa do profeta Miqueias. Nós temos visto, meus irmãos, a reação belicosa do mundo com relação ao evangelho e aos crentes. Essa reação conflituosa tem, ao longo da história, atingido e separado as famílias. Explicado a citação de Jesus ou a alusão, vamos propriamente àquilo que eu quero apresentar. E o meu primeiro ponto é o seguinte: o príncipe da paz, ele trouxe primeiro a espada. Pode soar estranho para muitos essas palavras de Jesus. Muitas pessoas não gostam do evangelho como ele é e gostam de trazer um pouco de açúcar para tornar o evangelho um pouquinho mais palatável para o homem moderno. E como na época gourmet e cheia de frescura, nem açúcar põe, colocam um adoçante para tornar o evangelho enjoativo, um evangelho que não é o evangelho bíblico. Pode soar estranho quando Jesus diz assim: não vim trazer paz, mas espada. Imagina a reação dos discípulos, imagina a reação de alguém desavisado. Como assim? Como veio trazer espada? Quando ele nasceu, os anjos não cantaram glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles que Deus se agrada? Cadê essa paz? Não foi profetizado que ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz?
Não foi ele mesmo quem disse aos seus apóstolos: eu lhes deixo a paz. Eu lhes deixo a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Parte da sua missão não é trazer a paz. Como que ele diz essas coisas então? Vejamos. Primeiro, há uma guerra, e essa guerra santa, ela iniciou-se no Éden. Não fomos nós que começamos esse conflito, foi Deus quem declarou guerra a Satanás em Gênesis 3,15, nos ensina um teólogo. Certo autor, ele escreveu um livro que tem um título muito sugestivo, e o título é esse. O autor é o Tozer, e o título é Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha? Muitas pessoas têm tentado fazer deste mundo e desta vida um lugar de lazer, mas nós vivemos como cristãos em dias de conflito. Nós travamos uma guerra espiritual contra a nossa carne, contra o diabo, contra as potestades espirituais no ar. Travamos também uma guerra territorial com o diabo por este mundo. Mundo que pertence ao Senhor, mas que estava sob as garras de Satanás, e ele não vai entregar para os cristãos de mão beijada. A nossa peregrinação, meus irmãos, é por uma terra morta nos braços do inimigo da cruz. Um vale de morte e de lágrimas. Um lugar onde o nosso Senhor nos disse que nós sofreríamos aflições e de fato sofremos. Esse conflito, apesar de ser espiritual, envolve pessoas. Eu lembro uma certa vez que eu fui no encontro de pastores da cidade, uma experiência pitoresca, e estávamos sendo discutindo algumas coisas a respeito do esquerdismo e de como ações da prefeitura, de alguns vereadores e do nosso governo estadual estavam influenciando na liberdade da igreja. E aí alguns homens de Deus, homens de fé, homens piedosos, homens bíblicos, começaram a falar bastante: não, mas veja, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta é nas regiões celestiais, e nós temos que orar, e a nossa luta não é contra a carne, e aquilo foi me incomodando. E os irmãos sabem como é que eu sou, às vezes eu tento ficar quieto, e vou ficando quieto, e daqui a pouco eu explodo. A confraria dos jovens das igrejas reformadas, se eu aparecer, eles não deixam mais eu entrar. Porque eu vou ficando quieto, daqui a pouco, pá! E daqui a pouco eu levantei a mão e disse: irmãos, vocês estão falando realmente de algo bíblico. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas veja bem, ela se manifesta no sangue e na carne. Os nossos inimigos, os inimigos que Satanás usa, estão usando terno e gravata, têm sangue correndo nas suas veias, estão fazendo leis e decretos, são homens. Nós temos que ter um equilíbrio, não podemos andar numa região espiritosférica e também não podemos andar numa região somente carnal, mas temos que lembrar que a luta é nas regiões celestiais, é com oração, é na dependência de Deus, e na dependência de Deus nós agimos no meio dos homens. E muitas pessoas desejam fugir desses conflitos. E dessas pessoas que desejam fugir, algumas se isolam em guetos gospel. Fazem lugares reservados, se fecham um mundinho, tentam fazer uma torre de Babel. Eu devo confessar para os irmãos que essa ideia é bastante agradável. Não dá vontade de fazer isso? Ontem mesmo no nosso encontro de homens, eu falei sobre isso, da vontade de comprar alguns hectares de terra, fazer uma vila autossuficiente, se isolar lá e se desligar desse mundo. Mas nós não fomos chamados para isso. Outros negam a guerra contra o pecado e agem conforme o profeta Jeremias falou, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz.
E não há paz. Não adianta você usar argumento que for, não há paz nessa vida enquanto nós estivermos aqui. Muitos entram em acordo com o mundo, negociando um tratado de não agressão com um mundo hostil. Como é que você vai fazer um tratado de não agressão se um lado está chutando a tua canela o tempo inteiro? E aí eu me recordo de Churchill, quando a Inglaterra e outros países queriam negociar um acordo de paz com Hitler, e Hitler era avançando os seus exércitos, e Churchill diz o seguinte: não dá para fazer acordo com o leão quando a sua cabeça está na boca do leão. E é exatamente isso. Não dá para fazer tratado de não agressão com o mundo, porque o mundo vai passar com rolo compressor sobre a igreja se for deixado. A grande questão é que a espada que o Senhor trouxe não é a intenção do Senhor, mas é a consequência da sua vinda e a consequência da paz que ele traz que o mundo não conhece. Por quê? Porque o Evangelho divide. O Evangelho divide, e quem quer abraçar o Evangelho tem que estar preparado para a divisão. A sua palavra divide. E falando em palavra e em espada que Jesus veio trazer, e em divisão, nós naturalmente recordamos do texto de Hebreus capítulo 4, que diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestaremos contas. O Evangelho, meus irmãos, como uma espada, ele divide a humanidade e deixa descoberto a inimizade irreconciliável entre os filhos da serpente e os filhos de Deus. É irreconciliável. Cristo, ele realmente e intencionalmente, ele traz a paz com Deus. Paulo escreve um dos versos mais importantes, mais lindos e que nós deveríamos ter em nossos corações de todas as Escrituras, que é Romanos capítulo 5, verso 1, quando diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos reconcilia com Deus, fazendo paz com Deus. Ou como Paulo escreve aos Coríntios: Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. 2 Coríntios. Cristo trouxe, por meio do seu sacrifício, paz com Deus. E ele trouxe também, realmente e intencionalmente, a paz entre os irmãos. É entre os irmãos, é na igreja que nós vemos a paz que o mundo não conhece. Os crentes, eles são unidos em Cristo, são participantes dele e um dos outros em um corpo místico, sendo a igreja una. Uma só igreja. Há uma unidade pacífica nas igrejas. Nas palavras de Sproul, trazendo à tona versos bíblicos, ele diz o seguinte: os cristãos têm uma unidade de fé em Cristo porque eles compartilham de um só Senhor, de uma só fé, de um só batismo. Mas a mesma verdade que os une separa-os daqueles que não creem. Portanto, em segundo lugar, o Evangelho que nos une a Deus e aos irmãos em Cristo, ele realmente divide. O Evangelho divide.
E esse fato não é uma falha de Cristo, não é uma falha do Evangelho, antes é uma característica intrínseca do Evangelho, porque a falha ou a causa do conflito está na humanidade caída, está no pecado e na atitude rebelde do homem pecador que é impenitente. É ali que reside a falha em o Evangelho trazer a paz, porque não querem a paz. Observem os termos que o nosso Senhor usa. Ele diz assim: não vim trazer, e depois diz vim causar. Um teólogo ele afirma que muitas vezes as consequências elas são expressas na Bíblia como se fossem as intenções. Assim, meus irmãos, as divisões aqui descritas, elas são consequências da chegada do reino de Deus, mas não as intenções desta vinda. Entendem isso? A intenção é a paz eterna, mas a consequência é o conflito imediato. A intenção futura e a consequência imediata são tão inexoravelmente unidas que são ditas como se fosse uma única intenção, quando Nosso Senhor fala isso. Imagine, dá um exemplo, uma perna com gangrena. Essa perna precisa ser amputada, e ela precisa ser amputada para que pare de doer e que pare de transmitir morte ao resto do corpo. Mas para amputar é necessário uma dor, e uma dor extrema. E essa dor extrema vem antes do alívio e da solução do problema maior. É a mesma coisa com o Evangelho que traz a paz. Ele primeiro traz a espada, para que depois seja possível haver paz. Outro termo que Jesus fala, essa espada, traz uma ideia de uma estocada repentina, onde era esperada a paz, onde se esperava a paz, algo irrompe repentinamente. Jesus diz que veio causar divisão. Vim trazer divisão. Divisão é literalmente separar, meus irmãos. Divisão aqui, o termo é separar em dois, dividir em dois. Uma humanidade como a que nós vivemos, mesmo dividida por guerras e várias ambições, ela está unida pelo seu pecado, ela está unida pela sua injustiça e ela está unida pela morte comum. Eu ia pedir mesmo para baixar um pouquinho, Jackson, tá? Obrigado. Entendem isso? A humanidade, mesmo separada por guerras e ambições, está unida pelo pecado, pela injustiça e pela morte comum. Todos estão condenados, todos estão debaixo do juízo de Deus, não há um justo, não há um sequer. E o Evangelho de Cristo, como uma espada, ele vem e divide esse mundo em dois. Entre aqueles que de fato não vão se agarrar à paz e aqueles que se agarram à paz. O bispo Raio, ele escreve o seguinte: com certeza, esse será o resultado do Evangelho em muitos casos, por causa da arraigada corrupção do coração humano. Enquanto um homem crê e o outro permanece na incredulidade, enquanto um homem resolve desistir dos seus pecados, mas o outro está resolvido a continuar no pecado, o resultado da pregação do Evangelho será divisão. Não devemos culpar o Evangelho, mas sim o coração do homem. Repito a frase do Bonhoeffer: a paz de Jesus Cristo é a cruz. A cruz, porém, é a espada de Deus na terra. E como espada de Deus, ela separa os homens. Isso porque o príncipe da paz, ele não trouxe paz a todos. Jesus não veio trazer paz a toda a humanidade. Isso é mentira.
É mentira séria. O seu nome e o seu evangelho trazem conflito e divisão entre aqueles que permanecem mortos em delitos e pecados e entre aqueles que são vivificados pelo seu Santo Espírito. Luz e trevas, não há comunhão. Note que o próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou na própria pele essa divisão. O Evangelho de João nos mostra no capítulo 7, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E os seus irmãos, nesse contexto, meio que desafiam ele. Por que você não vai lá no meio de uma multidão fazer milagre, já que você quer ficar conhecido? Talvez a maioria de nós tenha passado por algo semelhante, talvez tenhamos sido desprezados, discriminados, zombados ou sofrido outros tipos de tensão. Assim, nós aprendemos que o Evangelho divide, contudo, nós não devemos buscar essas divisões. Quando o Senhor fala da espada, Ele não quer dar a entender que o discípulo agora tem que tomar a espada, mas que é o inimigo que vai usar a espada, porque é o inimigo que quer exterminar o cristianismo. O crente ele não pode querer exterminar o ímpio, isso não é atitude cristã. Mas o ímpio vai querer exterminar o crente, e isso é fato. Jesus, ele não está dizendo que nós devemos ser hostis aos descrentes. Ainda que nós certamente devamos nos separar das pessoas que rejeitam o Evangelho, devemos nos separar das pessoas que se portam de maneira impiedosa, nós não somos chamados para separar o joio do trigo. O que nós somos chamados a fazer é para sermos trigo. E a diferença é bem grande. Quem irá separar os justos dos injustos no dia do juízo final será os anjos. É o que Jesus nos diz. Contudo, normalmente, antes dessa separação final, eles mesmos se distanciam e muitas vezes se distanciam não sem muita violência, se distanciam com bastante agressividade. A fidelidade ao Senhor faz com que o discípulo considere o nosso Senhor em primeiro lugar, em qualquer que seja a situação. Inclusive, meus irmãos, se houver um real conflito entre o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo e o chamado das nossas famílias. Primeiro, a Deus. A nossa fidelidade, ela deve ser sempre ao nosso Senhor. Nós não chamamos Cristo de Senhor à toa, chamamos Ele de Senhor porque somos servos, escravos da cruz. Escravo não tem vontade. Nossa fidelidade deve ser sempre ao Senhor. Veja, honrar pai e mãe, por exemplo. Honrar pai e mãe é um mandamento bíblico, e ai daqueles que não fazem. Agora, obedecer a um chamado à idolatria de um pai ou de uma mãe é desobedecer a Deus, e antes importa obedecer a Deus. Se os nossos próprios pais nos querem levar a um caminho de pecado, nós rompemos e obedecemos a Deus, ainda que isso cause estresse, conflito. Ainda nesse ponto, eu concordo com Calvino quando ele diz que, preste atenção nisso, apenas tolos imaginam ser impossível ser bom discípulo sem abandonar pai, mãe, filhos e esposas. Só tolos pensam isso. Ao contrário, meus irmãos, todo vínculo legítimo, ele deve ser confirmado pela unidade da fé.
O que eu quero dizer com isso? O crente, ele deve ser o melhor pai. O crente deve ser o melhor filho. O crente deve ser o melhor marido. E não o melhor pai somente se seus filhos forem crentes. E não o melhor filho somente se seus pais foram crentes. E não o melhor marido somente se a sua esposa for crente. É independente da fé dos demais. E, meus irmãos, qualquer coisa menos que isso é contrária à fé cristã. Houve aqui na nossa cidade, há pouco tempo, uma seita que incentivava que os membros dessa seita cortassem os laços familiares, baseados numa leitura deslocada e completamente absurda de Lucas, e um texto de Lucas que é paralelo ao texto que nós vamos ver na próxima exposição de Mateus aqui no contexto. A saber, lá em Lucas diz o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer, os irmãos sabem que aborrecer é odiar. Se alguém vier a mim e não odiar a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, os inteligentinhos pegaram esse verso, aplicaram ele a ferro e fogo, literalmente, e disseram o seguinte: quem está unido aqui no nosso grupo religioso deve separar, cortar os laços com seus familiares. Isso é tão brutal e tão absurdo que eu não sei se eu rio ou se eu choro. Esse texto, meus irmãos, ele deve ser lido da seguinte forma, e aí a versão NVT nos ajuda bastante, que traduz da seguinte maneira: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o aborrecer, esse é o odiar. Não é que você tem que romper os laços, mas é que o amor e a fidelidade a Cristo Jesus é suprema e é em primeiro lugar. Depois vem os laços familiares. E esses laços familiares, eles são estreitados e fortalecidos porque Cristo está em primeiro lugar. Se você tirar Cristo de primeiro lugar, esses laços serão bagunçados. O próprio Paulo ensina que nem mesmo um casamento com um incrédulo, ele deve ser rompido pelo crente. Se o incrédulo respeitar a sua fé, você deve permanecer casado. Claro, isso se a pessoa, o crente nessa relação se converteu depois. Por favor, irmãos? Um crente casar com um incrédulo é proibido pela Bíblia Sagrada. Viram? Paz. Não tem paz com o evangelho. Ah, mas eu amo. Não vai amar nada. Não tem que amar nada. Está amando errado. Todavia, veja bem, se o incrédulo quiser separar, a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Mas olha a instrução de Paulo: se você está casado com um incrédulo e o incrédulo quer separar, deixe que vá. Ele está morto em delitos e pecados mesmo. Spurgeon diz que o crente, e essa frase eu falei na última exposição de Mateus, e por isso eu estou repetindo aqui, o crente fará inimigos e terá como alvo não fazer nenhum. Novamente um paradoxo. O alvo do crente é estar em paz com todo mundo, é levar a paz a todo mundo, é ser pacífico com todo mundo. Todavia, nós faremos inimigos, porque nós não negociamos os nossos princípios. Os parentes mais próximos podem vir a se tornar inimigos. Note, o Evangelho divide. Assim, nós não devemos buscar a falsa paz. Ou como Lutero falou, mais ou menos assim: a paz a qualquer preço, mas a verdade sobre todas as coisas. A verdade é o nosso absoluto. A verdade nós não negociamos, porque a nossa verdade é Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, há uma falsa paz e há uma falsa expectativa de paz, tanto da parte do mundo como dentro das igrejas, e isso é terrível.
Notem, muitos advogam que tudo deveria ser sacrificado com o objetivo de promover e obter a paz. Quando começa a juntar algo com o nome de ecumenismo, ou fala-se da unidade das igrejas, e nós devemos ter unidade com as igrejas, mas até mesmo a unidade com as igrejas, ela impõe certos limites. Tudo deve ser sacrificado com o objetivo de promover e obter a paz. Muitos pensam assim. E aí dizem o seguinte, que nós deveríamos desistir de tudo para termos paz uns com os outros. E eu digo o seguinte, pois bem, devemos sim, devemos desistir de tudo. Devemos desistir de tudo que é do nosso proveito. Devemos desistir de tudo que são os nossos gostos particulares. Devemos desistir de todos os nossos confortos próprios para promovermos a paz. Paulo, ele escreve o seguinte, se possível, quanto estiver em vós, ou no que depender de vocês, tende paz com todos os homens. Esse verso é maravilhoso, mas 3 coisas precisam ser notadas. Se for possível, às vezes não é. No que depender de nós, muitas vezes não depende de nós. Tende paz com todos. Isso, meus irmãos, não é uma ordem para relativizar princípios, mas é uma ordem para uma autonegação, uma abnegação de coisas secundárias. Por quê? Porque princípios não se negociam. A partir do momento que você pensou em negociar um princípio, você já está cambaleando na sua fé. Princípio não se negocia. Unidade, paz, harmonia, ecumenismo, quando princípios são negociados, não é obter a paz, é vender o evangelho por um preço muito barato. Não é obter paz, mas é prostituir o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é obter paz, mas é ser vencido por aquilo que o mundo aprova. Eu preciso citar aqui para os irmãos um texto do pastor Albert Mohler. Ele diz o seguinte, prestem atenção. Crentes confessionais, está falando com a gente, crentes confessionais amam a verdade e refutam o erro, não com um espírito soberbo e vingativo, mas num espírito de humildade e fidelidade. A nossa responsabilidade é clara, conforme bem articulou Blaise Pascal. E aí ele vai citar esse filósofo, e aí eu leio para os irmãos. Ele escreveu o seguinte: tanto é crime perturbar a paz quando a verdade prevalece, como preservar a paz quando a verdade é violada. Há, portanto, um tempo em que a paz se justifica e outro tempo quando ela não se justifica. Porque está escrito que há tempo para a paz e há tempo para a guerra, e é a lei da verdade que distingue os dois. Mas em nenhum momento há um tempo para a verdade e um momento para o erro. Pois está escrito que a verdade de Deus permanece para sempre. E é por isso que Cristo disse que veio trazer a paz e ao mesmo tempo a espada. Mas ele não disse que veio trazer tanto a paz quanto a falsidade. Isso é muito forte. Tudo bem que na nossa caminhada cristã nós encontramos uma religiosidade fanática em algumas pessoas, alguns homens na nossa nação mesmo, eles reduzem o puritanismo inglês a um tradicionalismo moralista que contende e briga por minúcias. Mas o problema maior são os crentes que condenam qualquer zelo bíblico doutrinário como sendo algo de neopuritanismo. Qualquer coisa que você diga com um pouquinho mais de
dureza, não no falar, mas de firmeza na doutrina, no princípio, naquele marco que não deve ser removido, a pessoa já diz: ah, mas você está virando fanático, você é um neopuritaninho agora. Que é isso? Os tempos são outros. Há crentes, meus irmãos, que atacam a própria religião numa atitude totalmente autofágica, comem a própria carne. Só falta cantarem no louvor Imagine, do John Lennon, ainda frisando assim: imagine um mundo onde não há religião. E todo mundo de mãos dadas, que lindo! Eu lembro que eu comprei, e esse dia já chegou, tá, irmãos? Chegou faz tempo. Eu comprei um CD de um grupo coral americano, aqueles negros americanos que cantam maravilhosamente bem. E eram só hinos clássicos, cantados por um coral maravilhoso. E entre os hinos religiosos clássicos, que canção que tinha? Imagine. Não é lindo? Devem ter vendido bastante CD, porque depois que você vende os seus princípios, você faz amizade com o mundo. Só para constar, eu mesmo falo constantemente contra religiosos. E aí os irmãos agora devem estar: peraí, mas ele está falando a favor da religião ou contra a religião e tal? É que a gente tem que entender o contexto onde as coisas são faladas. Se você for ler, por exemplo, autores puritanos, eles vão estar falando direto da religião, as institutas de Calvino, institutas da religião cristã, eles vão estar falando de religião como sinônimo de cristianismo, sinônimo de fé. Hoje em dia, a religião já ganhou um outro sinônimo. Eu falo contra os religiosos, e quando falo contra os religiosos, eu falo contra religiosos que são como que fariseus, que vivem por regras e por regimentos que nada mais são do que tradições humanas. E contra esses eu vocifero com todas as minhas forças. Mas a palavra religião, na sua raiz, ela aponta inquestionavelmente para o nosso Senhor Jesus Cristo e Ele crucificado. Religião em latim, o termo vem do latim, é religare. E religare é a reconciliação entre Deus e o homem, que é a obra de Cristo, que veio redimir o povo de Deus. Então, quando nós falamos contra a religião, nós devemos falar contra esses religiosos, como a fé tornada algo mecânica, morta, frouxa, ou legalista, por outro lado, tradicional simplesmente porque eu vou na igreja porque eu sempre fui. Agora, a religião, nós não podemos ser contra. E você pode ver, a grande maioria das pessoas que falam contra a religião nas redes sociais, se dizendo cristãs, na realidade elas querem chutar todos os marcos. Elas querem um ecumenismo. Elas querem uma religião paz e amor. Elas querem um Jesus que jamais disse que veio trazer espada. Elas querem cantar Imagine de mão junto, mão dada. Toda a doutrina secular, meus irmãos, como relativismo, inclusivismo, ecumenismo, pluralismo, tem como objetivo, prestem atenção nisso, tem como objetivo isolar a fé numa concepção individual. Essas correntes filosóficas, elas querem dizer que a sua fé, você pode ter a sua fé, mas ela está reservada à sua pessoa individual. O que significa isso? Significa que cada um tem a sua fé, e assim cada um tem a sua verdade, e assim toda verdade é válida. Mas isso apenas para o indivíduo, não para todos. E qual é a nossa luta?
A nossa luta é que Cristo Jesus é Senhor sobre todos e que a sua verdade ela não é relativa. A verdade bíblica ela não é verdade para mim, não é verdade para quem não crê. A verdade bíblica é verdade para mim e para aquele outro mesmo que ele não creia. A lei de Deus é lei mesmo que você não creia na lei de Deus. Mesmo você não crendo na lei de Deus, você vai ser julgado por aquilo que você diz não crer. Mas o que eles querem? Eles dizem que vão dar liberdade para nós, para nos fechar nos nossos guetos. Essa, meus irmãos, é uma forma de escravizar com uma paz fingida. Essa, meus irmãos, é a arte de fazer uma pequena incisão na asa de uma ave, sem precisar cortar a asa fora, mas impedindo que essa ave da liberdade voe. Essa é a doutrina que está por trás daquela distorção que é dita hoje a respeito do Estado laico. Ninguém sabe o que é Estado laico. É algo que veio por causa da reforma, mas as pessoas usam essa expressão para dizer que os crentes devem ficar afastados do Estado. Estado laico, para muitas mentes doentes, é um Estado ateu. Não é que ele é laico, é que ele é ateu. Essa, meus irmãos, é a doutrina que encaixota Deus e o cristianismo dentro das igrejas, dentro da vida privada dos crentes. A cruz de Cristo não faz concessão. E devemos aprender que quem não é por Cristo é contra Cristo. E por isso a cruz divide, por isso o evangelho divide. O diabo é que faz concessão, e ceder a essas concessões é entregar o jogo. O Sproul ele diz o seguinte: aqueles que aceitam pluralismo ou relativismo, eles são motivados pelo desejo de livrar-se desse tipo de conflito que a religião traz de qualquer forma. Eles querem acabar com toda a desunião causada pela religião. E você já não viu algum ateuzinho dizendo que tinha que eliminar a religião, porque é a religião que causa os conflitos no Oriente Médio, porque é a religião que faz aquilo, porque é a religião que faz aquele outro? Nunca ouviu isso? Você já ouviu. A impressão que dá é que todos nós temos uma espada na bainha da nossa cinta e que se alguém se declarar não crente ou tiver uma prática pecaminosa a qual a Bíblia é contrária, nós vamos matá-lo. Ah, mas teve um grupo que fez isso. Mas sempre tem idiota em todo lugar. Agora, se nós formos generalizar um todo por causa de alguns idiotas, somos mais idiotas do que aqueles idiotas que agiram assim. Assim nós vemos, meus irmãos, que quando os inimigos da cruz, eles gritam paz, eles estão na realidade em guerra, porque eles querem calar os crentes. Eles estão em realidade em aberta rebeldia contra o Deus Criador. Eles gritam paz, quando na realidade querem guerra, mas o príncipe da paz, ele vem e grita espada. E assim, os inimigos da cruz lançam às suas mãos as suas espadas e podem até mesmo nos matar em nome de uma falsa paz. Você já não viu aquelas manifestações? Tinha mesmo que matar todos os crentes, porque aí o mundo ia ser um lugar pacífico. Esses crentes nazistas, eles estão repetindo o discurso nazista, dizendo que tinha que acabar com todos os crentes nazistas. Isso é um eco do inferno que Hitler só ressoou. É terrível. Agora veja só, os crentes, por outro lado, eles aceitam morrer em nome da verdadeira paz. Terceiro ponto, o crente em uma casa dividida. E esse é para falar com as nossas vidas nessa situação. A Bíblia de Genebra, ela traz o seguinte comentário nesse verso: muitos de passado não cristão que se converteram testemunharam sobre a séria verdade dessa divisão. Viver o evangelho muitas vezes torna a vida mais difícil e não mais fácil, porque Jesus exige um comprometimento muito maior do que os mais fortes laços da vida humana. Portanto, meus irmãos, o evangelho pode sim dividir lares. Se esse não é o seu caso,
Se o evangelho não dividiu o seu lar, se você teve liberdade ou tem liberdade no seu lar para manifestar a sua fé, agradeça. Agradeça a Deus por essa liberdade. Nós temos muitas dádivas e não agradecemos. Nós temos já uma mentalidade corrompida pelo esquerdismo. Nós achamos que as dádivas que nos são dadas são direitos, mas não são direitos, são dádivas. E se você tem essa liberdade, agradeça. E se você tem essa liberdade, interceda por aqueles que vivem esse drama de não possuir essa liberdade. Agora, se esse for o seu caso, se você vive numa casa dividida, agradeça. Agradeça, interceda pelos não crentes e viva. Primeiro, agradeça, porque se você é desprezado ou perseguido por causa do nome de Cristo, você está vivendo uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Em segundo lugar, interceda e viva de maneira dócil. Peça que Deus salve os seus opositores familiares e peça que Deus lhe dê serenidade para sofrer as afrontas e perseguições, glorificando o nome de Deus. A verdade de Cristo é uma espada que divide, contudo, ela é um oferecimento da paz. A verdade provoca oposição, a pureza excita a inimizade e a justiça desperta todas as forças do mal, escreveu Spurgeon. Dessa forma, meus irmãos, sejamos em tudo exemplo de simplicidade e abnegação, mas nós devemos saber que quanto mais amável nós formos, mais nós seremos combatidos pelos incrédulos. Em terceiro lugar, interceda e viva de maneira firme. Peça para que o Senhor te ilumine e ensine, e que nós peçamos que Ele nos ensine a nos comportarmos como verdadeiros filhos de Deus nas situações difíceis. Princípios não podem ser negociados, e a única forma de um cristão escapar desses conflitos nos seus lares é negando a Cristo ou fazendo concessão ao seu testemunho, e isso é pecado. Nós somos alertados que os inimigos podem ser os da nossa família, da nossa casa. Aceitemos, irmãos, se for necessário, perder tudo por causa de Cristo. O reino de Deus é retidão viril, escreveu um teólogo. Jesus, ele respondeu a Pedro, que perguntava o que eles ganhariam, os discípulos ganhariam, aqueles que deixaram tudo por causa de Cristo ganhariam o quê? E Jesus respondeu dizendo: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Que texto, meus irmãos, que texto! Com perseguições, por quê? Porque Jesus não mente para nós. Nós teremos aflições, mas veja, ansiamos a promessa futura, mas o Senhor diz: receberão já neste tempo. Compreende isso? O teu irmão te despreza por causa da tua fé. Você tem na igreja muitos irmãos e irmãs. O teu pai te desonrou por causa da fé e te deserdou. Você foi adotado em Cristo Jesus pelo Pai Celeste. E Ele misericordiosamente concede, dentro do nosso convívio nas igrejas, muitos pais e mães e irmãos em nossa comunhão. Você foi expulso da sua casa. Deixa eu contar uma história para você. Basílio de Cesareia
ele teve um conflito com um imperador herege. Esse imperador ele era ariano e é uma heresia com relação à divindade de Cristo Jesus, à pessoa de Cristo Jesus. E esse imperador mandou um prefeito local ameaçar o bispo Basílio de Cesareia, um dos pais da igreja, e mandou ameaçar ele com o exílio. E olha o que ele disse: vocês tampouco podem me exilar, pois onde quer que me mandes, eu serei hóspede de Deus. Você nesse mundo é filho de Deus e Deus é dono deste mundo. E você está como hóspede de Deus, ainda que você esteja numa cela como John Bunyan ficou por 12 anos. Você é hóspede deste mundo, ainda que esteja num palácio, ainda que esteja no aconchego da sua casa, e ainda que tenha que sair de casa por causa da sua fé. Você é hóspede de Deus nesse mundo. Quando o Basílio de Cesareia foi ameaçado de tortura e morte, ele respondeu assim: e quanto às torturas, o meu corpo já está morto em Cristo. E quanto à morte, a morte me fará um grande favor, pois me levará mais rápido à presença de Deus. Tomás de Aquino, ele diz que assim como o temor da morte não pode paralisar os discípulos, também não o devem os afetos carnais. O que ele quer dizer com isso? Meus irmãos, nós não podemos rejeitar, não podemos nos amedrontar, não podemos virar as costas, não podemos deixar de ser crente por medo dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos esposos, das nossas esposas. Portanto, nem mesmo a ameaça da inimizade da família pode nos silenciar. Por fim, meus irmãos, Cristo, ele realmente e intencionalmente, aqui é intencionalmente, trará a paz eterna. Essa é a nossa esperança. Portanto, o crente, nós como crentes, devemos ser esperançosos, esperando e ansiando por aquela paz que hoje nós vislumbramos apenas pela fé. Na primeira vinda, o Senhor trouxe uma espada entre os homens, diz Spurgeon, mas a paz será a questão final da vinda do nosso Senhor. Jesus trouxe a paz hoje, para finalmente no futuro impor a paz eterna. E essa paz vai ser sim imposta, porque toda planta que o Pai não plantou, toda planta que hoje perturba a paz, será naquele dia arrancada. Choramos hoje pelos golpes sofridos, mas Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Que a graça nos proteja de todo o mal que nos podem fazer os homens. Que essa graça nos encha de consolo para curar a dor causada pelo desprezo e pelos ataques daqueles que são os nossos familiares, os nossos queridos. Que essa mesma graça, ela nos fortaleça para naquilo que depender de nós, para a glória de Deus, nós vivamos sempre em paz. Que a misericórdia de Deus seja abundante e ela nos perdoe pelas vezes em que nós ousamos lamentar as guerras pela verdade. Que encontremos o nosso consolo na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, Ele nos perdoe pelas vezes que nós causamos distúrbios desnecessários. Que a perseguição contra nós, ela seja sempre por causa da luz, da justiça de Cristo brilhando em nós, e não por conta das nossas debilidades e das nossas iniquidades. Que nós possamos glorificar o nome santo quando nós formos atingidos pela divisão, pois fomos considerados dignos de sermos desprezados pelo mundo para sermos aceitos por Deus como filhos em Cristo Jesus. Mesmo que sejamos desprezados pelos nossos familiares, fomos desprezados para sermos aceitos na família de Deus. Que Deus console os aflitos, que Deus fortaleça os
cansados e que Ele cure os quebrantados. Você foi deixado sozinho, meu irmão. Você foi abandonado pela sua família. Você está se sentindo solitário. Olhe para a cruz de Cristo. Lá, Ele foi abandonado por todos os seus. E é lá, aos pés da cruz, que você vai encontrar a sua eterna companhia até aquele glorioso dia. Que Deus seja misericordioso, que a sua graça alcance os nossos queridos familiares, que a graça e a misericórdia brilhem em nosso lar, para que nós possamos dizer junto com o profeta: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que pelo encorajamento do Espírito Santo nós possamos sempre testemunhar e jamais negociar a verdade sobre o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus grave em nossos corações a esperança da paz futura e eterna, e grave o privilégio de pertencer à grande família dos remidos de Deus, e que a comunhão com os irmãos em nossas igrejas, que essa comunhão seja um bálsamo para aqueles que foram desprezados pelas suas famílias. Nós devemos buscar viver em paz, em harmonia e em tolerância com todos, mas por causa da malícia dos homens ímpios, que outrora eram surdos ao Evangelho, mas hoje unidos em parte oposta ao Evangelho e contra o nosso Senhor, nós saibamos que nem sempre nós conseguiremos viver em paz, mas em Cristo, nós temos a paz que o mundo não conhece e que o mundo não pode nos dar. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Fique em pé, vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nos ajuda na nossa peregrinação, nos ajuda a sermos e ficarmos firmes na nossa fé, a não negociarmos nada. Nos ajuda, Senhor, a sermos luz, um farol que brilha neste mundo tenebroso. E nos ajuda nos nossos lares a sermos a luz que ilumina, o sal que salga. Nos ajuda a sermos o servo sofredor dos nossos lares, que possamos absorver as afrontas pelo poder do Teu Santo Espírito, na expectativa de que as nossas lágrimas um dia serão convertidas em lágrimas de arrependimento naqueles queridos parentes nossos que hoje são contrários ao Teu Evangelho. Que possamos amar ao invés de odiar, que possamos nos regozijar na cruz ao invés de lamentar, que possamos ser firmes e mansos. Senhor, Tu nos ensinou e nos avisou sobre tudo o que nós passaríamos, e Tu nos dá a graça para passarmos. Que nós possamos fazer, por meio do Teu Santo Espírito, bom uso desse depósito de graça que nos é oferecido, para que possamos passar por esse vale de lágrimas, honrando o Teu nome, para a glória do Teu santo nome. Ajuda, Senhor, que as nossas comunidades de fé sejam verdadeiramente uma família para aqueles que foram desencorajados pelas suas, que foram deserdados pelas suas, que são perseguidos pelos seus. Que cada filho Teu, Senhor, encontre nas nossas igrejas a comunhão entre irmãos e irmãs, que encontre muitos pais e mães, muitos filhos e filhas, que encontre a verdadeira riqueza e encontre principalmente o Evangelho que nos aponta a paternidade celestial de Deus. Nos ajuda nessas coisas, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém.